Bom dia. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, por favor. Efésios capítulo 4. Nós estamos provavelmente agora entrando no meio do nosso tempo, da nossa conferência. Nós já ouvimos uma porção de coisas, fomos lembrados sobre os pilares que moveram a reforma, que são os pilares que edificam e que movem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ontem nós tivemos a oportunidade de ouvir um pouco do coração pastoral do grande reformador Martinho Lutero. Depois nós fomos lembrados, à luz de Colossenses capítulo 1, que a mensagem que a igreja proclama é o Senhor Jesus Cristo, que recebemos por causa da graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para a glória de Deus, e isso é revelado a nós na Escritura. Nós vemos como os pilares que moveram a igreja, que moveram a reforma, foram o que sustentou, deu berço, a igreja continua sustentando a igreja. Hoje nós vimos a origem de tantas coisas em Gênesis capítulo 3 e já a manifestação da graça de Deus naquilo que talvez tenha sido o capítulo mais triste da história, mas que nos lembra da cruz de Cristo Jesus, o momento mais feliz da história, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e a salvação. Efésios capítulo 4 descreve para nós muito da nossa identidade como igreja do Senhor Jesus Cristo. Se eu fosse perguntar para você quem que você é, quem é você? Eu entendo que você pode responder essa pergunta de várias formas, e todas elas de uma certa forma correta, porque depende da perspectiva. Você vai se identificar de uma forma. Você é membro de uma igreja, você talvez seja cônjuge de alguém, filho do seu pai e da sua mãe, pai dos seus filhos, mãe dos seus filhos. Você talvez tenha a parte da sua identidade voltada ao que você faz na sua atividade profissional. Mas quem é você? À luz do que diz a palavra de Deus. Quem é você em termos de igreja do Senhor Jesus Cristo? É uma pergunta relevante porque grande parte das crises que hoje nós passamos como sociedade, porque a humanidade tem buscado identidade em algo interno. Eu sou o que eu experimento. Pessoas em crise porque elas se sentem homens presos em corpo de mulher, ou eu sou uma mulher presa num corpo de homem. As pessoas estão numa crise de identidade porque elas buscam a base da sua identidade em algo que elas sentem, extremamente subjetivo e interno. Quando nós olhamos na Escritura e vemos que a nossa identidade ela é externa a nós, e ela é baseada não na minha performance, não na minha experiência, mas no que Cristo Jesus fez em meu favor. O que Cristo Jesus fez em meu favor dá as bases da minha e da sua identidade. Se nós vamos responder a pergunta quem sou eu, está baseado na pergunta quem é Cristo Jesus e o que Ele fez em nosso favor. E Efésios capítulo 4 é o início de uma parte da Epístola aos Efésios que traz as implicações justamente de quem nós somos. Então eu pergunto para você, quem você é? Você é alguém útil ou inútil no serviço cristão? E está aqui mais um termo que talvez seja muito confundido com uma atividade ministerial do que necessariamente parte da sua identidade. Você é um servo ou você é um servido? Qual é o propósito de servir? Efésios capítulo 4 nos dá grande parte das respostas a essa pergunta. Versículo 1 de Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Preste atenção no início do versículo 1 mais uma vez. Rogo-vos, pois. Rogo-vos, pois. Pois é uma pequena palavrinha, uma pequena conjunção que liga duas ideias, o que veio antes do que veio depois. Seja lá o que veio antes, está ligado com o que veio depois. Rogo-vos, pois. E ao observarmos o versículo 1, nós notamos que o versículo 1 ele está próximo ao número 4 maior aí na sua Bíblia, correto? Efésios capítulo 4. E Efésios capítulo 4, pasme você, veio depois de Efésios capítulo 3. Okay? Amém? Interpretação bíblica avançada. E você já deve estar suspeitando e falando assim, o Senhor disse que o pregador quer chegar.
Porque Efésios 3 veio depois de 2. E que veio depois do 1. É importante nós notarmos essa pequena e simples sequência numérica, porque elas nos indicam algo que se chama contexto. Se nós vamos entender as implicações de viver a vocação a que nós fomos chamados, a partir do versículo 1 de Efésios capítulo 4, nós precisamos entender o que ele construiu nos capítulos 1, 2 e 3. O apóstolo Paulo não escreveu Efésios em capítulos, ele escreveu uma carta e entregou aos Efésios. A divisão de capítulos foi colocada depois para o nosso benefício, para o nosso estudo, mas não podemos esquecer que Efésios capítulo 4 não está solto no espaço, ele faz parte de uma argumentação do apóstolo Paulo. E logo no início do capítulo 1, ele constrói para nós aquela que talvez seja a maior sentença do Novo Testamento. O apóstolo Paulo mal tem uma pausa para dar uma respirada, descrevendo tão grande salvação que o Deus Trino nos deu. O apóstolo Paulo lembra os Efésios do Pai que nos elegeu na eternidade passada. O apóstolo Paulo nos lembra do Filho que nos redimiu com seu precioso sangue. O apóstolo Paulo nos fala de Deus Espírito Santo que nos cela. Ele diz que a Trindade está atuando na nossa salvação. Deus trabalhou na nossa salvação, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Filho executa a salvação na cruz do Calvário, mas a salvação está atuante na nossa salvação. A Trindade está atuante na nossa salvação. Depois de expor mais sobre a salvação, o apóstolo Paulo para e faz a primeira oração em Efésios. Se você voltar 2 capítulos, capítulo 1, versículo 15 em diante: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Nesse momento você para e fala: espírito de sabedoria. Eu sei o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, porque ele acredita que a sabedoria está em Cristo Jesus. Cristo Jesus, em que os tesouros da sabedoria estão escondidos. O apóstolo Paulo está orando então para que a igreja conheça mais de quem? De Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreve para crentes em Cristo Jesus, para cristãos, para que eles conheçam mais de Cristo Jesus. Meus irmãos, tem pistas para nós, tem instruções para nós, tem ênfases para nós, que começam a moldar a forma como inclusive nós oramos pela igreja de Cristo Jesus. Que a igreja de Cristo Jesus conheça mais do poder de quem? De Cristo Jesus. O crente precisa conhecer mais do poder de Cristo Jesus. O crente precisa conhecer mais do que está disponível a ele. O crente precisa conhecer mais das riquezas que estão disponíveis a ele, conquistadas na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo é craque então em falar do Evangelho para salvos. Você precisa mais do Evangelho. Você precisa conhecer mais do que Cristo Jesus fez por você. É exatamente isso que ele ora. Ele encerra essa oração então mostrando a grandiosidade da obra da salvação, comprando para si mesmo, Deus compra para si mesmo um povo, e esse povo, versículos 22 e 23, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu mencionei para os irmãos ontem que a igreja então, quando se reúne, a igreja do Senhor Jesus Cristo triunfante, faz com que principados e potestades tremam, é a manifestação da glória de Deus no cosmos, enchendo todas as coisas do céu e da terra, no corpo de Cristo. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo então nos dá alguns aspectos da nossa identidade individual. Nós estávamos mortos dos nossos pecados, mas Deus, versículo 4, rico em misericórdia, ele descreve então a salvação em Cristo Jesus, pela graça somos salvos mediante a fé escondida, dom de Deus. A partir do versículo 11, ele fala um pouco mais da nossa identidade corporativa, coletiva. Somos um novo homem, somos salvos individualmente e somos colocados num novo homem. Esse novo homem se chama igreja. Igreja.
Havia uma distinção entre judeus e gentios. E agora o apóstolo Paulo mostra para nós que essa barreira de separação, ela foi quebrada. Nós recebemos paz. Deus cria então um novo homem. O Evangelho cria uma unidade. É importante você saber disso, porque em Efésios capítulo 4 nós somos chamados a não criar unidade, a preservar a unidade. Por quê? Porque o Evangelho já trouxe unidade a nós. É importante que a igreja ande unida, por amor a Cristo Jesus, porque Cristo Jesus comprou a igreja, esse novo homem, rompendo a barreira da inimizade e construindo então um povo, um edifício para a habitação do Espírito Santo. Note o contexto aqui, Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha o tema que surge aqui. Deus está no nosso meio. O Espírito Santo habita a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos edificando. A igreja está edificando um templo vivo para a habitação do Espírito Santo. A igreja do Senhor Jesus Cristo está edificando um templo para a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita a igreja. Diante dessa realidade, então, o apóstolo Paulo, por essa causa, capítulo 3, versículo 1, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. E aí ele rompe falar de novo da realidade do Evangelho, a igreja, que mostra a multiforme sabedoria de Deus. Versículo 14, então, ele se põe de joelhos de novo, segunda oração do apóstolo Paulo. Se na primeira oração ele ora para que a igreja conheça o poder de Deus, na segunda oração ele ora para que a igreja conheça o amor de Cristo. Você precisa conhecer o amor de Cristo. Muitas vezes nós vemos a igreja determinados a amar mais a Cristo. Amém. Glória a Deus por isso. Isso é importante. Mas o apóstolo Paulo põe ênfase no seu conhecimento do amor de Cristo. Porque o nosso amor a Ele vai ser uma resposta à compreensão do amor que Ele tem por nós. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você precisa conhecer mais do amor de Cristo. Então, antes de efetivamente entrarmos no capítulo 4, versículo 1 em diante, nós já vemos duas lições importantes de como nós podemos orar para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para que a igreja conheça o poder de Deus, para que a igreja conheça o amor de Cristo. São os valores celestiais, é a glória de Deus, guiando, orientando, informando a oração da igreja pela própria igreja. Diante dessa vocação, diante da riqueza de conteúdo, e nós vamos fazer uma pincelada ainda nos capítulos 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo agora caminha para o verso de uma gangorra, em que ele migra de uma série de declarações sobre quem nós somos em Jesus, para uma série de declarações imperativas do que nós fazemos baseado em quem nós somos. Ok? Bom, deixa eu te dar um exemplo trivial. Nós acabamos de sair do intervalo. E logo que deu o sinal do intervalo, eu saí daqui e eu fui em direção ao café. Ok? Eu fui tomar um café. E no caminho do café, eu vi algumas pessoas com uma cuia tomando chimarrão. E eu olhei e falei assim, eu sabia, os baianos estão em todos os lugares. Foi isso que eu pensei? Não. Eu estou no sul. O que eu espero ver no sul? Chimarrão. Chimarrão. Eu não fiquei um pouco surpreso de ver alguém segurando uma cuia de chimarrão. Agora, se eu estou em São José dos Campos, no intervalo da escola bíblica dominical da minha igreja, e eu caminho em direção ao café e vejo alguém com uma cuia de chimarrão, qual vai ser a minha rápida conclusão e brilhante conclusão? É um gaúcho. Há um gaúcho no meio de nós. Quando eu fui em direção ao café e vi uma cuia de chimarrão, eu fui lembrado, eu sou um paulista no meio de gaúchos. Mas quando eu estou em São Paulo, região de São José dos Campos, e eu vejo alguém segurando o chimarrão, há um gaúcho no meio de nós.
Ok? Se você é gaúcho, você toma chimarrão. Há certas coisas que você faz baseado na sua identidade. Ok? Eu sei que há exceções. Talvez você esteja ouvindo e falando assim: eu nasci no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho e não gosto de chimarrão. Não sei se existe essa categoria, se é possível essa categoria. Mas você está entendendo o ponto. Há certas coisas que nós fazemos baseado em quem nós somos. Em quem nós somos. Você é gaúcho, tome chimarrão. Ok? Ontem eu fui lembrado dessa realidade também. Nós fomos pegos no aeroporto pelo pastor Tiago. E aí nós estávamos a caminho e nós fizemos algumas menções, umas indiretas sobre carne, Rio Grande do Sul, papapá. A conversa acabou numa churrascaria. O meu prato revelou de onde eu era. Por quê? Tinha arroz e feijão nele. E aí o pessoal olha para assim: é um prato de paulista. Por que é um prato de paulista? Ele veio na churrascaria, ele pegou arroz e feijão. Okay? Então você percebe que tem certas coisas que nós fazemos baseado na nossa identidade. O capítulo 4 agora, nós vamos migrar de uma série de declarações de quem nós somos em Cristo Jesus. Toda aquela riqueza teológica, ela agora é traduzida em prática. Meus irmãos, isso é vital para a saúde da igreja. Você precisa ouvir quem você é em Cristo Jesus. Você precisa ouvir as gloriosas verdades do Evangelho. Você precisa ser informado sobre aquilo que moveu a história da igreja, a reforma. E você precisa agora, pela fé, fazer a tradução de como que isso muda o meu andar. Como que agora isso vai ditar a vida, a vitalidade da igreja. Nós somos chamados, então, baseado em quem nós somos, vamos chamar aqui de indicativos, ok? Eu sei que vocês têm uns arrepios agora, mas os indicativos, a escola, né? Eu sou professor da Bacete, essas coisas são importantes, ok? Os indicativos, declarações de quem eu sou, elas vão ser a base para os imperativos. O que eu faço? Se nós ferirmos o equilíbrio desses dois, nós vamos dar errado. Por quê? Se eu estou falando apenas dos imperativos, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, ok? Você vai ter uma religiosidade vazia, você vai cair num moralismo, você vai cair num farisaísmo, você vai cair na tradição pela tradição. Se nós falarmos apenas do que Cristo fez e nunca falarmos das implicações, nós vamos ser cheios de ideias, zero obediência. Mas o que nós estamos falando aqui são os dois. O que Cristo Jesus fez por nós e as implicações disso para a nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo começa no versículo 1, capítulo 4. Eu rogo então, eu suplico, para que vocês andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. Qual a nossa vocação? Capítulo 1, nós somos eleitos por Deus Pai na eternidade passada, comprados pelo sangue de Jesus, Deus Filho, selados pelo Espírito Santo. Nós temos à nossa disposição uma riqueza do nosso chamamento, ao qual o apóstolo Paulo inclusive ora para que nós conheçamos. Quem que nós somos, qual o nosso chamamento? Eu estava morto no meu pecado, mas Deus me deu vida. E com a vida, Ele me deu as boas obras para que eu andasse nelas. A nossa vocação nos diz inclusive também que nós estávamos separados das bênçãos, mas o Evangelho trazido para nós nos torna participantes das bênçãos prometidas a Abraão. Nós nos tornamos então um novo homem, a igreja, a habitação do Espírito Santo, que mostra a multiforme sabedoria de Deus, a qual nós somos chamados para conhecer o amor de Cristo. Esse é o nosso chamamento. E agora nós somos chamados a viver de modo digno do nosso chamamento. E o que significa viver todos esses indicativos no dia a dia da igreja? O que significa sermos crentes? O que significa sermos cristãos? Essa é a pergunta que fica, e o apóstolo Paulo começa a responder para nós. Nós vamos aprender mais quem nós somos e ver que a nossa identidade vai ser manifesta na nossa conduta. A nossa conduta deve estar de acordo com a nossa identidade. Note, sua conduta não faz sua identidade, mas sua identidade é vista em sua conduta. Você não é gaúcho porque você toma chimarrão, mas o fato de tomar chimarrão revela que você é gaúcho. Ok? Revela que você é gaúcho.
Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Logo no versículo 2, o que o apóstolo Paulo descreve para nós são as virtudes cristãs. Ele fala que nós andamos de modo digno do nosso chamado, nós andamos de modo digno da salvação, crescendo no caráter de Cristo Jesus. Como consequência da sua posição em Cristo Jesus, você é transformado no caráter de Jesus. Meus irmãos, nós somos chamados cristãos. Quando nós paramos e pensamos na história da igreja, quando os cristãos começaram a ser chamados de cristãos, porque eles andavam como Cristo. O Cristo não, pequenos cristos. Você é chamado a andar como Cristo. A partir do momento em que você recebe Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe um novo propósito de vida. 2 Coríntios 5,15 nos informa que Ele morreu para todos, para que eles se vivem e não vivam mais para si mesmos, mas para quem? Para Cristo Jesus. Jesus comprou você para você parar de viver para si mesmo e viver para Cristo. Olha a minha identidade aqui sendo declarada. Jesus Cristo morreu por mim. E o imperativo, agora eu vivo para Ele. Agora a igreja do Senhor Jesus Cristo vive para Ele. E agora é interessante o caráter dessas virtudes aqui mencionadas. Para e pensa no valor que elas têm para os relacionamentos dentro da igreja. Humildade. Para manter bons relacionamentos da igreja, você precisa da humildade de Cristo. Ok? Essa disposição de mente de não pensar em si mesmo acima dos outros, mas preferir o outro. Isso é humildade. O orgulho é essa disposição de mente que ela está centrada em si mesmo. A humildade é essa disposição de mente, essa atitude que prefere o próximo, prefere o outro. Mansidão, de não requerer direito próprio. Longanimidade, ou seja, paciência. Para viver dentro da igreja, você acha que você precisa de paciência? Eu não acho, eu tenho certeza. Nós precisamos de paciência, somos diferentes. Ninguém para e pensa uma igreja cheia de gaúchos, cada um com a sua cuia de chimarrão e cada um com a sua camisa, ou do Internacional ou do Grêmio. Precisa de paciência? Muita. Os colorados estão sendo exercitados em paciência. Lembrete da série B, não é? Constante. Precisa de paciência. Aí vem o gremista e começa a lembrar o Internacional, da sua realidade. Eu falo isso com tanta naturalidade porque eu sou São Paulino, eu me identifico com a causa. Nós estamos chegando lá, estamos no caminho, estamos juntos, Colorado, estamos juntos. Eu espero que não, mas por enquanto estamos. Então você percebe, eu estou falando de algo trivial, mas a gente sabe que algumas coisas não são tão triviais assim. Algumas coisas não são tão triviais assim. Mas nós somos lembrados de que a paciência é uma virtude a ser desenvolvida por causa do que Cristo fez por nós e por causa da ordem que o apóstolo Paulo vai nos dar no versículo 3, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há uma ordem aqui, há um imperativo para nós, não só de desenvolvermos as virtudes cristãs, mas de preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz. De novo, nós não somos chamados a criar a unidade da igreja. Nós não temos poder para criar a unidade da igreja. Mas nós somos chamados a preservar a unidade da igreja. Independente do time que você torce, independente das preferências que você tem, independente do quanto de educação você recebeu, formal ou informal, independente do seu status social, o Evangelho veio e nos criou um novo homem. O Evangelho tem poder de nos criar um. E ele fez isso. Efésios capítulo 2, eu vou ler agora o texto. Efésios capítulo 2, versículos 13 e 14. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, versículo 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade.
O que os nossos indicativos nos dizem é o seguinte: somos igreja. Sabe o que isso significa? Nós somos um. Nós somos um. É por isso que qualquer intenção de semear contendas entre nós, Provérbios capítulo 6 nos diz que Deus odeia isso. Porque fere aquilo pelo qual o mundo vai conhecer que nós somos discípulos dele. Nisto conhecerão os seus discípulos se tiver amor uns pelos outros. Meus irmãos, uma implicação séria. E que na forma como Paulo constrói a sua argumentação, uma das primeiras é que nós somos chamados a manter a unidade da igreja. Times diferentes não devem ser razão para nos separar. Preferência sobre a cor da igreja não deve ser razão para nos separar. Estados sociais diferentes não deve ser razão para término de comunhão ou início de comunhão. Preferência sobre ministérios que nós vamos criar ou deixar de ter não deve ser razão para a nossa desunião. Nós somos chamados a nos esforçar diligentemente para manter a unidade que o Evangelho criou na igreja. Nós não temos poder para criá-la, mas nós somos chamados a preservá-la. E o apóstolo Paulo, ele é muito claro e ele é muito realista. Esforçai-vos, porque, meus irmãos, é trabalho. E esse trabalho é executado com o caráter de Cristo. Vai ser um exercício de humildade, mansidão, longanimidade e suportando-vos uns aos outros em amor. Isso é uma vida poderosa. Isso é uma vida poderosa. O Tiago fez para nós a menção do livro Simplesmente Crente, fazendo a ênfase, lembrando para nós de que a vida cristã é constituída de pequenas coisas. Pequenas coisas. Por vezes nós ouvimos histórias de David Livingstone, não é? Hudson Taylor, ou mártires no nome do Evangelho. Essas coisas nos empolgam. E nós esquecemos de ver o poder de Deus nas pequenas coisas. Há algo de poderoso quando a igreja cresce em humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. O apóstolo Paulo orou para que a igreja conhecesse o poder de Deus? Orou ou não orou? Sabe o que é esse poder de Deus em ação? Vira algumas páginas para Colossenses capítulo 1. O apóstolo Paulo não dá ponto sem nó, parece até que ele está sendo superentendido pelo Espírito Santo, não é? Colossenses capítulo 1, versículos 9 em diante, é uma outra oração do apóstolo Paulo, que diz assim: por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viveres de modo digno do Senhor. Olha aqui, ó, a gente já viu bem parecido em Efésios capítulo 4, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Você está pronto para ouvir uma vida de poder? Você quer poder? Não é? A gente fica com medo de falar de poder hoje, de ser associado com outros grupos. Não fala de poder, Sasha. Nós somos batistas, nós somos conservadores, não tem poder aqui. Está cheio de poder, tem que ter poder aqui. Receba. E que poder é esse? Onde esse poder é visto? Preste atenção, que é uma vida poderosa. Uma vida poderosa não é uma vida triunfalista. Uma vida poderosa não é uma vida cheia de curas. Uma vida poderosa, sabe o que é uma vida poderosa? É uma vida poderosa, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança. Meus irmãos, uma manifestação clara do poder de Deus no nosso meio são crentes crescendo em perseverança. Pare e pensa nisso. Você que está cansado de lutar com um hábito pecaminoso, talvez algo que você já está convicto de que é errado, é pecado, você está cansado, você já derramou lágrimas por causa disso, você já disse: é a última vez. Não, agora é sério, é a última vez. Não, agora é para valer mesmo, eu já vou até marcar na minha Bíblia, a data de hoje, é a última vez. Para quê? Para amanhã cair de novo. Conheças o poder de Deus, visto numa vida de perseverança. Persevere, continue fazendo o que você está fazendo, se reunindo com o corpo de Cristo, adorando a Deus, ouvindo da palavra, estudando a palavra, orando. Essas coisas vão ter efeito, essas coisas vão clarear seu coração.
Como Lutero nos lembrou, ecoando o apóstolo Pedro, até que a chama da palavra de Deus acenda no seu coração. Perseverança, marca de uma vida poderosa. Longanimidade, paciência. Uma vida poderosa é uma vida em que você, marido, cresce pacientemente diante das fraquezas da sua esposa. Nem estou falando pecados, estou falando fraquezas. Se ela faz barulho ou não para tomar água, se ela erra ou não aonde ela aperta o tubo de pasta de dente, se ela mais uma vez colocou o papel higiênico no sentido horário, mas na verdade é anti-horário. Pequenas trivialidades que nos levam a bufar, a rolar os olhos. Crescer com paciência. Você também, esposa, sendo chamada a crescer em paciência com seu marido. Você já deu o curso avançado de como pendurar a toalha molhada em cima do box. Mas ele insiste em deixar onde? Em cima da cama. Ok? Sapatos, lugar de sapatos. Ok? Não é no meio da sala. O lugar de sapatos é no armário. Enfim, eu bombei nesse curso. Mas pequenas coisas que nos chamam a paciência, a alegria. Não no sentido de que o crente ele é um abestalhado, está sempre sorrindo. Não nesse sentido. Mas no sentido de que apesar das circunstâncias, suas lágrimas têm a esperança. Uma alegria fruto do Espírito. Uma alegria produto do Evangelho, trabalhando no coração do crente. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Essa é uma vida poderosa. É esse o poder que nós somos chamados a descobrir da vida cristã. Uma vida transformada. Aí você pergunta, mas esse poder é poderoso mesmo? Será que esse poder tem pegada mesmo? Não sei se você se identifica com o termo. Será que tem a pegada mesmo? Poder. Esse poder foi exercitado uma vez em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, 19 e 20. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. O poder que está à sua disposição para desenvolver as virtudes cristãs, que vai ser a base do nosso esforço para mantermos a unidade da igreja, foi exercitado em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos. Meus irmãos, nós não estamos falando de autoajuda, nós não estamos falando de otimismo, nós não estamos falando de técnicas de resolução de conflitos, nós estamos falando do poder da ressurreição, à disposição da igreja do Senhor Jesus Cristo, para que ela cresça a semelhança de Cristo e preserve a unidade do Espírito no vínculo da paz. Percebe como a nossa fé ela é prática. Nós não fazemos coisas para obter resultados. Nós fazemos coisas porque já nos foi dado. Você já tem o poder de Cristo Jesus à sua disposição. E conhecer o poder da ressurreição vai ser traduzido numa vida cristã repleta das virtudes de Cristo, numa vida cristã em coletivo, em que nós vamos manter a unidade da paz. Por isso o apóstolo Paulo fica tranquilo em dizer nos versículos 4 a 6, há somente um corpo, um só e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Não é unidade por unidade. A unidade não é um valor isolado. A unidade ela acontece ao redor de uma verdade. E o apóstolo Paulo nos dá então 7 aspectos dela. Nós vamos construir unidade ao redor dos pilares do Evangelho. Nós vamos construir nossa unidade ao redor do Evangelho. Nós não vamos construir nossa unidade baseada em status social. Nós não vamos construir nossa unidade baseada no time, isso se chama torcida organizada. Ok? Nós não vamos construir nossa unidade em torno de faixa etária, isso se chama malhação, ou clube da terceira idade. Nós vamos construir nossa unidade baseada no Evangelho, que uniu adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos, crianças, num só homem. Gremistas, colorados, gaúchos, paulistas, num só homem.
Então o que nos une, o pilar da nossa unidade é o Evangelho. Enquanto o Evangelho estiver sendo proclamado, nós vamos manter a unidade do corpo de Cristo. E aqui começa a nos ajudar, inclusive, a distinguir quem não faz parte dessa unidade. Quem não faz parte dessa unidade? Aqueles que não creem no Evangelho. Eles são sem dúvida alvo do nosso amor, sem dúvida eles são alvo da nossa misericórdia, da nossa compaixão, do ministério de evangelismo, mas nós não somos chamados a manter unidade com os que não creem no Evangelho. Tem uma série de implicações sobre isso, nós poderíamos falar horas e horas sobre elas. Vida de igreja, disciplina bíblica, compromisso com a igreja, etc. Mas por enquanto o apóstolo Paulo estabelece: nós somos chamados a viver de modo digno do Evangelho que nos alcançou. E isso significa manter a unidade da igreja em torno do Evangelho. Agora pare e pensa na sabedoria de Deus. Porque quando nós entendemos isso, nós, ok, então como é que nós vamos manter a unidade da igreja baseado no Evangelho? Bom, Deus, na sua sabedoria, Ele edifica a igreja, Ele constrói a igreja com veículos pelos quais nós vamos ouvir o Evangelho. E olha o que Ele começa a descrever para nós a partir do versículo 7. Como que a igreja do Senhor Jesus Cristo vai manter a unidade em torno dos pilares do Evangelho? Versículo 7. O que você precisa para o serviço foi dado por Cristo, ok? O que você precisa para manter essa unidade da igreja foi dado por Cristo Jesus. Olha o versículo 7 em diante. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Às vezes eu leio algumas coisas do apóstolo Paulo e fico pensando assim: por que Paulo não diz logo o que ele está querendo dizer? Não é? Mas eu acho que ele está dizendo logo o que ele quer dizer. A dificuldade está do lado de cá, da minha pessoa. Aí eu fiquei olhando esses versículos, olhei algumas notas de rodapé e comecei a observar que o apóstolo Paulo está fazendo uma citação. Ele cita um salmo, o Salmo 68. Ele declara para nós que a graça de Cristo chegou para nós de uma forma abundante. E aí no versículo 8 ele faz uma citação de um salmo, o Salmo 68, versículos 16 a 18. De forma nenhuma eu quero entediar você com algumas considerações aqui, mas eu quero mostrar para você como que o Espírito Santo amarrou isso por meio do apóstolo Paulo, movendo o apóstolo Paulo, deixando para nós a inspirada palavra de Deus, para a nossa educação hoje. E é extremamente relevante isso. Salmo 68, versículos 16 a 18. Lembra, Efésios é escrito no contexto em que o apóstolo Paulo ministra a igreja, convicto de que a igreja é um lugar do templo, da habitação do Espírito Santo, certo? O contexto todo de Efésios é escrito no seguinte: a igreja é o lugar da habitação da presença de Deus. Há um tema da presença de Deus, Salmo 68, versículos 16 e 18. Porque olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação? Qual é o tema aqui do Salmo? Um deles, a habitação de Deus, no meio do povo. O salmista está falando da mesma coisa que Paulo, quando Deus está no meio do seu povo. O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. Ok, o Sinai tornou-se em santuário. Versículo 18 da nossa citação, olha só. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Ou seja, no versículo 18, subiu às alturas, levaste cativo o cativeiro, Deus recebe homens como presentes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Se o Senhor vai habitar no meio deles, Ele recebeu homens. Só que tem um problema aqui. Qual o problema? O Salmo 68, 18 diz que Deus recebeu homens.
Em Efésios 4:8, diz que Deus deu homens. Não é que eles são parecidos, eles são totalmente diferentes. Concorda? Receber algo e dar algo é totalmente diferente. Aí a gente tem um problemão aqui, né? Porque daí você liga a televisão no History Channel, certo? E aí você vê aqueles camaradas dizendo que a Bíblia é cheia de contradições, dizendo que a Bíblia é um livro mal escrito, e que tem uma série de problemas, e que o apóstolo Paulo ele era um nó cego, e olha só o que ele fez, nem sabe ler um salmo, e ele escreveu tudo errado. Ok, o cara do History Channel, ele está avaliando Paulo à luz da ABNT, não é? Se você já escreveu um trabalho de conclusão de curso, aquelas normas todas que fazem com que a citação seja literal e etc, etc. Paulo não está debaixo da ABNT, Paulo está debaixo do Espírito Santo, bem diferente e muito melhor. Amém? Ok. Isso não funciona para o seu trabalho de conclusão de curso, certo? Não vá ao seu trabalho de conclusão de curso, eu estou debaixo da superintendência do Espírito Santo, não da ABNT. Eu sou livre, não adianta, faça na ABNT. Mas Paulo não está debaixo da ABNT. Paulo está fazendo uma citação responsável do texto bíblico. Paulo está fazendo uma citação interpretativa do texto bíblico. O texto do Salmo 68 diz que Deus recebeu homens. E o apóstolo Paulo está dizendo que Deus deu homens. Bom, mas a gente ainda tem um problema. A gente está sendo bonzinho com Paulo, mas a gente ainda tem um problema. Só que esse problema é resolvido ao longo de toda a Bíblia. E eu vou pedir para você abrir em Números capítulo 8. Que vai nos ajudar a entender por que Deus recebeu homens. Sempre no contexto em que Deus está regulamentando a presença santa dele no meio do povo, tem esse lance de Deus receber homens. Olha só que interessante. Números capítulo 8. Você lembra o que acontece ao longo da história do povo de Israel em Números? Deus liberta o povo do Egito. Deus traz o povo para o deserto. E lá no deserto Deus estabelece uma série de normas, de regras, dá instruções para o povo construir o tabernáculo. O que significava o tabernáculo no meio do povo? Que Deus estava no meio do povo. Deus estava presente. Aí você já está ligando uma série de coisas. Calma aí, Deus está presente no livro de Números, no meio do povo, no tabernáculo. Calma aí, Salmo 68 falava de Deus habitando no Monte Sinai. Calma aí, Efésios capítulo 2 falava de Deus habitando a igreja. O que tem em comum em todos eles? Deus está habitando no meio do povo. Esse é um tema que carrega desde Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 1, 2, 3, até Apocalipse capítulo 21. Deus habitando no meio do seu povo. Ok? Tabernáculo, Sinai, igreja. Tem padrões aqui para nós. E nesses padrões em que Deus habita no meio do povo, ele recebe homens. Números capítulo 8, versículos 5 e 6. Disse mais o Senhor a Moisés: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Quem são os homens que Deus está tirando do meio do povo? Os levitas. Deus está recebendo homens. Qual o nome deles? Levitas. Números capítulo 18. O que Deus faz com esses levitas? Por que Deus quer ter os levitas? Deus coleciona levitas? Não, Deus não coleciona levitas. Tem um propósito pelo qual Deus recebe levitas e purifica os levitas. Sabe qual é o propósito que Deus recebe levitas e purifica os levitas? Eu vou deixar com que Moisés responda para nós em Números capítulo 18, versículos 5 e 6. Vós, os levitas, pois fareis o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Deus recebe levitas, purifica levitas para dar levitas. Deus recebe levitas do meio do povo, purifica os levitas e concede os levitas ao povo de Israel para regulamentar o culto a Deus, para regulamentar a presença de Deus no meio do povo. O apóstolo Paulo sabia disso. Então, quando ele cita o Salmo 68, o que ele faz? Ele faz uma citação interpretativa. Ele não vai dizer agora que Deus recebeu esses homens, como diz o Salmo 68. Ele já está dizendo que Deus deu homens. Porque é para isso que Deus recebe. Deus toma alguns homens do meio do corpo de Cristo, purifica-os e santifica-os e concede de volta à igreja. E por que isso é importante? Porque nós somos chamados para manter a unidade no nosso meio.
A nossa unidade é construída em torno do Evangelho. Se ela é construída em torno do Evangelho, a igreja precisa conhecer o quê? O Evangelho. Quem vai falar do Evangelho para a igreja? Homens que Deus tira do nosso meio, purifica esses homens e concede à igreja. São presentes. A implicação imediata é a seguinte: existem alguns homens no nosso meio que são presentes de Deus para nós. Pode ser que você ache que são presentes de igreja, mas são presentes dados à igreja. E quem são eles? Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. Deus deu 4 presentes para a igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores mestres. Apóstolos e profetas não são a primeira vez que aparecem na Epístola aos Efésios. Inclusive nós já lemos um texto em que eles aparecem a primeira vez. Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. O apóstolo Paulo traz para nós uma metáfora de um prédio. E esse prédio, a pedra angular, é Cristo Jesus. E o fundamento desse prédio são os apóstolos e profetas. Por que os apóstolos e profetas são o fundamento da igreja? Efésios capítulo 3, versículo 4 e 5. Pelo qual, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas do Espírito. Ok, a pedra angular da igreja é Cristo Jesus. Mas ela foi revelada à igreja por meio dos apóstolos e profetas. Nós já vimos isso ontem. Nós falamos sobre o ministério singular do apóstolo Paulo, que era revelar Cristo Jesus. Isso não se repete mais, porque já foi revelado Cristo Jesus. Não só foi revelado Cristo Jesus, como foi escriturizado para nós Cristo Jesus. Aonde? Na Bíblia. Apóstolos e profetas revelaram Cristo Jesus. Isso foi registrado para nós na Escritura. Tornou-se o fundamento da igreja. Cristo Jesus, a pedra angular, apóstolos e profetas, o fundamento da igreja. Ok, então desse grupo de 4 presentes para a igreja. Apóstolos e profetas revelaram para nós Cristo Jesus. Sobraram 2 grupos. Quais são eles? Evangelistas e pastores mestres. E o que eles gostam de fazer? Eles gostam de falar. Evangelistas e pastores mestres foram dados à igreja, tomados por Deus, purificados, salvos em Cristo Jesus, devolvidos à igreja, para que eles falem o quê? O Evangelho. Eles vão falar o Evangelho na igreja. Evangelistas, pastores mestres estão ensinando a palavra de Deus. Eles estão ensinando a palavra de Deus para a igreja. É o que eles estão fazendo. Deus estabeleceu então uma ordem dentro do corpo de Cristo, para que o Evangelho fosse pregado e explicado, para que se tornasse então esse fundamento que são os apóstolos e profetas dentro da igreja de Atos 2, perseveraram na doutrina dos apóstolos. Eles não estão recebendo uma nova doutrina, eles estão perseverando na doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, eu não tenho nenhuma mensagem nova, senão aquela que já foi registrada há mais de 2000 anos atrás. Há um pouco menos de 2000 anos atrás. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha mensagem. Porque eu não sou apóstolo, não sou profeta, eu sou apenas um pastor. E o que o pastor faz? Não inventa moda. Ele só fala o que já foi revelado. A pedra angular de Jesus Cristo, por meio do fundamento, apóstolos e profetas, edificando a igreja. Evangelistas estão apenas tornando conhecido aquilo que já foi revelado. O Evangelho. Com que objetivo? Aí entra você na história. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Às vezes a noção que nós temos é que pastores eles estão lá para fazer o trabalho do ministério. Sem dúvida eles têm um ministério. Mas pastores e evangelistas estão lá para equipar você para o serviço do ministério. Porque anunciar Cristo não é uma tarefa exclusiva do pastor e do evangelista. Anunciar Cristo é uma tarefa da igreja. Nós já vimos isso ontem, não vimos? O qual nós anunciamos, instruindo e aconselhando mutuamente. Isso é um trabalho da igreja. Não limite serviço cristão com uma atividade que você faz diaconal,
ou uma atividade que você faz em termos de serviço de limpeza ou de arrumação. Sem dúvida isso faz parte. Mas o serviço cristão, ele está ligado com o ministério da palavra de Deus. E toda vez que a palavra de Deus ela é aberta, ela é pregada, você está sendo equipado. Para fazer o quê? Aquilo que Deus chamou você para fazer. Aquilo que Deus chamou você para fazer. Anunciar Cristo. Fazer discípulos. Nós somos um templo vivo. E estamos edificando o santuário para a habitação do Espírito Santo, e as pedras somos nós. As pedras somos nós. Então a palavra de Deus ela está sendo pregada. Nós vimos agora há pouco a questão de que a palavra de Deus ela reverbera. Olha que fascinante isso. Eu não sei se você já ficou na beira de um lago e pegou uma pedra chata e ficou tentando fazer ela quicar. Já tentou fazer isso? Eu tinha uns amigos que tinham uma habilidade de fazer isso invejável. Porque normalmente a minha pedra dava no máximo um pulo. Mas aqueles camaradas tinham uma habilidade de escolher bem a pedra e fazer com que ela desse múltiplos pulos. E eu quero que você pense assim o ministério da palavra de Deus. A pregação pública, o ministério público da palavra de Deus, a pregação, ela vai ser um ataque aéreo, meus irmãos. Nós estamos numa guerra. Agora é hora de nós apertarmos múltiplos botões de mísseis norte-coreanos. E aquilo sai, destruindo tudo. Destruindo todas as falácias que nós acreditamos, destruindo o poder do pecado. Isso é um ministério da palavra de Deus, pregação pública, mas não é o único ministério da palavra na igreja. Porque ela vai encontrar os corações dos filhos de Deus, que vão ser equipados pela palavra de Deus, que vão receber com fé a palavra de Deus, vão ser então chamados a reverberar a palavra de Deus. O primeiro pulo da pedra é a pregação da palavra. Normalmente é o mais forte, né? Agora Deus vai mandar a infantaria. Agora Deus vai mandar os tanques de guerra, um pequeno grupo falando da palavra de Deus. Deus manda então os atiradores de elite para tiros precisos de um aconselhamento, em que o tiro preciso do aconselhamento ele não vai ser trabalhado pelo ministério da pregação da palavra de Deus, mas ele vai ser de uma confrontação direta, um a um. Deus está me chamando para isso. Essa é a tarefa da igreja. E assim, meus irmãos, nós vamos dizimar o território do inimigo, tornando conhecido a glória de Deus, em que está enchendo todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Isso é um propósito pelo qual nós somos chamados. Então, se você limitou o serviço cristão a simplesmente uma atividade, uma escala que você está para abrir a igreja, apagar a luz ou fazer uma faxina, você está pensando pequeno. Porque Deus lhe chamou para fazer discípulos. Alguns vão ter uma habilidade e vão ser dotados de... Eu não sei, Deus abençoa aquele camarada, ele toca no poste, o poste se arrepende, é um negócio maluco. Não é? Tem uns irmãos assim, né? Ele encontra um poste, o poste já está se arrependendo dos pecados, e na verdade eu sou um gato. Não é? E tem aqueles irmãos que... Mas nós somos chamados a ser fiel. Ser fiel. Então, a palavra de Deus equipando os irmãos, e os irmãos reverberando a palavra de Deus no encontro durante a semana, usando aquilo que você tem aprendido com a palavra de Deus para outras pessoas. Eu quero ler para você algo que Spurgeon disse quando ele estava lecionando sobre como nós lemos a Bíblia. Olha só que interessante. Porque ele vai dividir uma série de pontos sobre algumas dicas e instruções de como nós lemos a Bíblia. Ele chega num ponto, leia e conte. E ele diz o seguinte: quando você lê uma passagem da Escritura, teve qualquer prazer nela, vá para o seu vizinho doente e conte o que Deus disse a você. Se você encontrar um ignorante quando você sabe um pouco das coisas de Deus, conte para ele. Nações são enriquecidas pelos intercâmbios de comércio, e assim são os cristãos. Cada um de nós tem algo que o outro não tem, e ele tem algo que precisamos. Vamos negociar juntos. Vamos negociar juntos. Você está recebendo algo nessa conferência. Você tem recebido algo na sua caminhada com Cristo Jesus. A pergunta é o seguinte: você está negociando com outros cristãos? Essa é a reverberação da palavra de Deus. E conforme a palavra de Deus vai tomando conta do corpo de Cristo, ela vai edificando o corpo de Cristo. Ela vai edificando o corpo de Cristo.
Até que ponto? Versículo 13. O apóstolo Paulo vai responder nossas perguntas. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Nós somos chamados a manter a unidade da fé. Como é que nós vamos fazer isso? Ouvindo a palavra de Deus e falando dela. Nós vamos ficar bem pertinho, bem unido, bem unido. Não tem mensagem no YouTube que substitui isso. Não tem podcast que substitua isso. Não tem programa de televisão, mais ainda, não tem programa de televisão que substitui isso. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, a perfeita varonilidade. Se nós vamos atingir a perfeição, a maturidade desse novo homem, vai ser que nós estamos ouvindo a palavra de Deus e estamos falando da palavra de Deus. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Marca de uma igreja que não está crescendo em maturidade é que ela se torna vulnerável ao falso ensino. É quando você liga a televisão e começa a escutar o pastor cowboy. Já viu o pastor cowboy falando, pregando? Aí você escuta o pastor cowboy e fala assim, é verdade, eu tenho um caroço aqui. Né? Será que são... Deixa eu ver se ninguém está olhando, dá uma moradinha junto com ele, vai que, né? Vai que. Aí você pega um copo d'água para ir perto ali da televisão, vai que, né? Energizada, aquela área ficou meio verde, acho que é o espinho. Aí você toma nada. Ou quando você se vê acuado pelo colega de trabalho, TJ, né? O testemunho de Jeová. E ele começa a questionar você sobre a divindade de Cristo. E você se vê extremamente... não sei, tem que ver com o meu pastor, ele que sabe. Não terceirize suas convicções, não terceirize sua fé, receba a sua fé. Ou quando você é questionado sobre o sábado, se pode ou não comer presunto. Mas fica, é verdade, né? A lei fala do presunto, do sábado, e agora? Será que os irmãos adverstâncias, eles têm um ponto? E a gente fica que nem um menino, agitado de um lado para o outro, sabe por quê? Porque nós não estamos inseridos como parte ativa do corpo de Cristo, ouvindo a palavra de Deus. Foi esse o tempo que eu acreditava que isso daqui era um monólogo. Você está ativamente engajado no sermão, ouvindo o sermão. Às vezes você está engajado resistindo o sermão. Mas pastor de São Paulo está com umas ideias que não tem nada a ver. Que pena que o irmão não veio, ele que tinha que ouvir isso, não eu. Não, você está aqui soberanamente colocado pela providência de Deus para ouvir o que eu estou dizendo. Receba a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. É o que o texto está nos dizendo, explicando. Receba com fé. E sabe o que você vai fazer com isso? Negociar com os outros cristãos. Compartilhar o que você está aprendendo. Você vai ouvir o que ele está aprendendo. A sua fé vai ser edificada. Para que você não fique aí suspeitando que o pastor Cowboy está certo. Para que você não fique aí planejando suas férias para visitar o templo de Salomão. Para que você tenha uma fé fundamentada na verdade. Na verdade da palavra de Deus. Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor. Nós vamos seguir a verdade em amor, compartilhando o que nós aprendemos. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação, presta bastante atenção nesse termo aqui, de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Como implicação do Evangelho que nós recebemos, como manifestação do poder de Deus no nosso meio, como compreensão do amor de Cristo por nós, nós somos chamados a ouvir mais do Evangelho, sermos equipados por Ele e falarmos do Evangelho, para edificar a habitação do Espírito Santo, porque Ele mora na igreja. Ele mora na igreja. Ok? E a ênfase aqui no coletivo, Ele mora na igreja. Olha só quantas coisas o Senhor deixou para nós, para mantermos a unidade. E aí talvez você está ouvindo tudo isso e fala assim, mas qual o problema então de eu simplesmente ficar quietinho no meu canto? Tem todo o problema. Você está quietinho no seu canto, apenas recebendo e não falando, você não cresce e você está prejudicando o corpo. Prejudicando o corpo? Como assim? Eu estou quieto. Você
está prejudicando o corpo. Pecado não é só o que eu faço, é o que eu não faço. E Deus lhe deu algo que só você pode fazer no corpo de Cristo. Só você vai fazer no corpo de Cristo. Eu não estou falando de uma habilidade específica. Eu estou falando de uma oportunidade, uma vida que só você tem. E que Deus vai te usar onde você está para falar do amor de Cristo. Mas eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer. Você pode fazer o seguinte. Você pode terminar esse tempo aqui e orar. Uma oração muito simples. E dizer o seguinte: Senhor, de acordo com a tua palavra, eu sou parte do corpo de Cristo e devo estar engajado no ministério de Cristo. Mas a grande verdade é que eu me sinto perdido e não sei o que fazer. Mas eu quero obedecer ao Senhor, porque eu sei o que o Senhor fez por mim. Então eu peço que o Senhor me dê uma oportunidade de servir dentro da igreja. Uma oportunidade de falar o que eu tenho aprendido. Em nome de Jesus, amém. Abra os seus olhos. E a primeira oportunidade de falar do amor de Cristo é o Senhor trazendo você para participar do corpo de Cristo. Deixa eu te dar uma ilustração para a gente encerrar. Como que eu vejo isso na minha igreja? Okay? De vez em quando, infelizmente, e é a nossa experiência desse lado do sol, morrem pessoas. Às vezes é um membro da igreja, às vezes é um conhecido ou um parente de um membro da igreja. E normalmente funciona assim a dinâmica. Meu telefone toca, é a secretária da igreja. E ela me dá a informação de que o irmão de um irmão da igreja morreu. Eu falo, ok, obrigado, irmão. Eu desligo o telefone e minha cabeça começa a pensar. Senhor, me ajude a encorajar os membros da igreja, me ajude a encorajar os familiares, com a esperança da ressurreição. O pecado é triste, Senhor. Nós somos lembrados na morte de que tem algo não natural. Nós não fomos criados para isso, mas nós temos uma esperança, a esperança da ressurreição. Então me ajude, Senhor. Me ajude a encontrar uma passagem que irá encorajar os membros da igreja na esperança de Cristo Jesus. É muito óbvio isso para mim. Eu escuto a notícia de uma morte, é para onde minha cabeça vai. Eu começo a pensar algumas passagens. No Brasil nós não temos tanto tempo assim para planejar um culto fúnebre por uma semana. Nós temos algumas horas. Dependendo da circunstância da morte, é de imediato, é levantar e sair para ministrar na vida dos irmãos. Então eu junto algumas coisas num papel como esse aqui, coloco no meio da minha Bíblia e vou para onde o corpo vai ser velado, onde vai ser o funeral, o culto fúnebre. E quando eu chego lá, coisas extraordinárias acontecem. Coisas extraordinárias acontecem. Porque eu entro naquele lugar, tem um caixão ali, com o corpo ali, e no lado direito ali tem uma mesa. E sabe o que tem em cima da mesa? Café e rosquinhas. Eu fico, café e rosquinhas? Quem é o louco que recebe a notícia do falecimento de alguém e pensa em café e rosquinhas? Não eu. Bom, fica pior, escuta só. E aí eu estou lá e de repente entra um irmão com um monte de cópia de música na mão. Céu, lindo céu. Né? Aí ele distribui aquelas cópias. Eu falo assim, cara doido. Aí vem um outro irmão com uma extensão no ombro. O irmão extensão. O irmão extensão, ele entra lá dentro e ele começa a olhar, procurar tomadas naquela sala. Eu falo, cara, que coisa. E aí, e olha só a sacada do irmão extensão, porque o teclado ia ficar num lugar em que não ia alcançar a tomada até lá. Aí vem o irmão extensão, liga aquela extensão de 2 quilômetros. E liga na tomada, agora tem teclado. Aí chega o tecladista, começa a tocar um som. Okay? Começa a tocar um sonzinho, as pessoas chegando, parentes de longe. Não é? Aí começa a observar aquela dinâmica, estou achando esquisita, né? Quem quer lembrar da extensão? Eu não. Minha cabeça estava lá em João 11, né? Lázaro, enfim. Aí eu fico pensando nisso, que coisa maluca. Né? Aí passa um tempo, né? Vem o pessoal lá que vai ajudar a dirigir o canto, nós cantamos juntos. Aí eu começo a sentir falta de alguns irmãos que são chegados daqueles familiares, mas que não estão ali. E eu pergunto, cadê o casal fulano? Estão na igreja preparando o almoço. Almoço? Morre alguém, o cara pensa em almoço?
Porque tem parentes vindo de longe que receberam a notícia e não vão ter tempo de comer alguma coisa. E junta toda essa situação de tristeza da morte de alguém, mais fome. Pensa na fórmula do fracasso. E gente desfalecendo no meio do velório. Então é bom que tenha um almoço. Eles estão lá fazendo um almoço para esses irmãos. Puxa, que interessante. E aí eu começo a ficar preocupado porque eu estou vendo aquele caixão, eu estou vendo a funerária, eu estou vendo uma coroa de flores chegando. Eu falo, tudo isso aqui custa dinheiro. Isso custa dinheiro. Mas essa família ela é uma família mais simples. Como é que eles vão fazer para pagar isso? E aí eu pergunto para alguém, eu falo assim, como é que está essa questão financeira? Não, fica tranquilo, pastor. O irmão Cheque já foi ali falar. O irmão Cheque. Sabe quem é o irmão Cheque? Deus equipa pessoas do nosso meio, não só com o saldo bancário robusto, mas com um coração de contribuição, que independe do saldo bancário. E eles percebendo aquela situação toda, eles abraçam aquela família e dizem o seguinte, você fica tranquilo, já falei com a funerária, está tudo pago. Agora é o momento de você ministrar no coração daqueles que ficaram. E eu começo a ver aquela dinâmica toda e eu falo assim, isso aqui é ação do Espírito Santo. Porque quando eu recebo uma notícia como essa, a forma como Deus me equipou para ministrar a palavra de Deus é onde meu coração vai. Eu quero saber onde eu posso encorajar o povo de Deus diante de uma situação dessa. Mas Deus chamou pessoas diferentes no nosso meio, que recebem uma informação dessa e ficam pensando naqueles que vão vir para um velório e que talvez não tiveram tempo nem de comer, então eu vou levar rosquinhas e café. Ou eu vou fazer um almoço para aquele irmão. Ou nós vamos cantar, nós ouvimos ontem sobre a importância da música, o poder da música, com boas letras. Nós vamos cantar sobre a nossa esperança. Aqueles que vão tornar possível que o ministério aconteça, lembrando inclusive de uma extensão. Porque se não tiver extensão não tem teclado, se não tiver teclado vai ser a capela, e às vezes a capela, nem todo mundo é tão dotado assim de música, talvez um pianinho, um tecladinho ajude. Então por isso que eu estou dizendo, escute a palavra de Deus, receba a palavra de Deus, ame pessoas, e o Espírito Santo vai conduzir no nosso meio quem é quem, que parte do corpo que você é, e a gente precisa de você. Essa é a palavra de Deus atuando e criando, edificando o corpo de Cristo. E a gente poderia citar tantos exemplos de como Deus trabalha o conhecimento de Cristo Jesus no nosso meio, usando você. Receba a palavra de Deus, seja equipado por ela e viva para a glória de Deus. Amém? Baixa a cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor agora reconhecendo o que Cristo Jesus fez por nós, confessando a obra de salvação, arquitetada por Deus Pai, executada por Deus Filho, fomos selados pelo Espírito Santo. E pedimos a Deus que o Senhor desperte no nosso meio um desejo intenso de viver para o Senhor, de demonstrar o amor do Senhor, em vidas que vão ser transformadas no caráter de Cristo, para edificar a Deus e preservar a unidade que foi criada por Jesus. Dá-nos, ó Deus, ouvidos atentos para ouvir a Tua palavra. Continue a levantar no nosso meio homens que vão ser recebidos pelo Senhor e ser dados pelo Senhor no nosso meio, para ministrar a palavra. E assim a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai ser equipada para servir, equipada para amar e edificar o santuário, a habitação do Espírito Santo. Sabendo, Deus, que é a Tua vontade, que a igreja seja edificada. Sabendo, Deus, que nós temos uma promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que nós oramos no nome de Jesus. Amém.